Beleza, galera? O que eu quero falar nesse vídeo pra vocês, antes de começar, é que não é a continuação dos nossos outros vídeos de cálculo. Então, se tu não sabe o que é um rotacional, não sabe o que é um divergente, gradiente, não assista esse vídeo, tá certo? Ainda não é a hora, beleza? Eu tô gravando ele porque quando eu fui estudar cálculo vetorial, eu tive uma boa dificuldade para entender o que eram esses tais de teorema. E que, na verdade, são bem fáceis, é só você aprender eles pelo caminho certo. É por isso que eu tô gravando esse vídeo, beleza? O primeiro teorema que a gente vai ver é o teorema das integrais de linha, ou que eu gosto de chamar o teorema do gradiente, que nos diz o seguinte: a integral sobre uma linha C, tá certo? De gradiente de f'zinho, escalar dr, vai entendendo o que está dizendo, é igual ao f do ponto. Eu vou dizer, isso não é bem matematicamente certo, mas eu gosto de escrever assim, desde um ponto A até um ponto B. É igual ao f de B menos o f de A, como se fosse isso, tá certo? Geometricamente, o que isso aqui quer dizer? Seguinte, eu tenho uma curva, beleza? Uma curva qualquer. Se eu fizer a integral entre os pontos A e o ponto B, ou seja, a integral nessa minha linha C aqui, para cada dr, para cada pequeníssimo dr, e lembra, essa curva é como se fosse no espaço, essa linha, tá? Pensa espacialmente, ela está em 3 dimensões, tranquilo? Ó, uma para cá, uma para cá, uma para cá, tá no eixo y, y, z e x, tá? Se eu pegar e te fizer o somatório para cada pequeníssimo pedacinho, multiplicar pelo gradiente, então para cada gradiente de cada pedacinho desses, tá? Vai depender única e exclusivamente do ponto inicial e do ponto final. Isso vocês vão ver que vai ser bem fácil de decorar a fórmula, dado que ela faz algum sentido, tá? Mas para que ela faça sentido para vocês tem que saber o seguinte conceito. Quando a gente tem uma função f, tá? Se essa função f, que pode ser uma coisa qualquer, como por exemplo, xy vezes i, mais z e na x vezes j, mais, sei lá, 1 vezes k, uma função qualquer como essa, beleza? Se eu conseguir escrever isso daqui como sendo o gradiente de uma funçãozinha, tranquilo? Então, essa função f, ela é conservativa. Esse campo f é um campo conservativo. Se for possível escrever isso como o gradiente de uma outra função. Tranquilo? O que a gente sabe sobre campos conservativos? Nós sabemos que se um campo é conservativo, não depende da trajetória que foi feita para se sair de um ponto e chegar no outro. Quando a gente tem energia potencial lá na física, não depende se a gente pega a caixa, leva ela para cima, para baixo, vai de avião, volta, faz o que quiser. E para aqui, por exemplo, a energia que vai ser a troca de energia, a diferença de energia, não vai depender da trajetória. Vai depender apenas da diferença de altura, da posição final e da posição inicial. Tá certo? Ou seja, isso é um campo conservativo. Por quê? Porque ele pode ser escrito como o gradiente de uma outra função. Tranquilo? Ou seja, essa nossa fórmula, ela quer dizer exatamente isso. Por isso que ela devia ser natural para você. Você tem que pensar, quando for decorar ela, da seguinte maneira. Ora, se eu somar o campo conservativo, tá? Para cada pequeno elemento, ou seja, se eu fizer como se fosse se eu fizer o gradiente para cada pequeníssimo elemento dr, para toda a minha trajetória, eu quero fazer o somatório do gradiente em todos os elementos da minha trajetória, desde, sei lá, um ponto A até um ponto B qualquer, eu sei que isso daqui vai depender apenas do ponto final e do ponto inicial. Tá certo? Que é o que a gente faz quando a gente trabalha com campos conservativos. A gente sempre usa essa fórmula. Então pensa dessa maneira que tu vai ver que vai ficar relativamente tranquilo para te conseguir decorar essa relação e posteriormente aplicar ela. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai ver os outros teoremas que também são muito importantes.